amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente hoje e sempre. Hoje nós trazemos mais um capítulo do livro Fonte Viva de Chico Xavier por Emmanuel. E a lição de hoje é a de número 91, Problemas do Amor. E na carta de Paulo a Filipenses, item 1:9, ele diz que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Emmanuel nos auxilia na interpretação e nos traz algumas orientações. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com um manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima do Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Bonita lição, né? Ela nos fala do quão importante é na nossa caminhada aproveitarmos os momentos para adquirirmos conhecimento, para que em cima desses conhecimentos possamos discernir nossas ações, não é? Veja que, para mim, particularmente, amor não é sair pelos cantos externando, falando e cantando. Amor, para mim, é agir. Agir na configuração do bem, daquilo que Deus espera de cada um de nós. Né? Vejam que Jesus, quando esteve conosco, nos trouxe a lei resumida nesse mandamento, né? De amar ao próximo como amamos a nós, para que possamos amar a Deus. Vejam o quão importante é isso, né? Às vezes a gente fala, não, mas eu amo o próximo, eu amo o próximo. Mas quando eu olho para mim, efetivamente, eu começo a perceber que não tenho algumas coisas e isso me dá determinadas situações de conflito. É como se eu não tivesse o auto-amor. Né? É interessante também que a gente não fique na superficialidade, porque como diz Emmanuel, né, ele traz aqui 3 coisas extremamente complexas e prejudiciais ao nosso processo de evolução. Quando a gente
tem uma devoção de maneira absoluta muito grande, né? Emmanuel chama isso de uma avareza, né? E a avareza é um defeito que nos impede no caminho da nossa evolução. Ele também diz que quando a gente acaba se julgando como centro da vida, né, como essa coisa, né, a gente acaba sendo egoísta. E como nós sabemos, o egoísmo é um outro defeito muito grande e que nos impede no nosso processo de transformação, de evolução. E ele fecha dizendo que quando a gente sente o que faz e se exacerba, né, em relação a essas coisas, nós estamos aplicando nessa conjuntura a inveja. A gente precisa trabalhar. A inveja é outro defeito, né? É outra condição. Na Aliança Espírita Evangélica, nós temos como nossa maior fonte e nossa missão a evangelização do ser. E o que significa isso? Significa produzir, significa orientar aqueles que nos procuram para fazer a escola de aprendizes do Evangelho, no sentido de ter uma vida mais equilibrada, mais justa, uma vida onde nós vamos trabalhando a eliminação dos nossos vícios, dos nossos defeitos, né? E vamos produzindo o aflorar das nossas virtudes. Lembrando, e gosto sempre de lembrar isso, quando a gente diz eu não tenho virtudes suficientes, não é verdade. Todas as virtudes estão instaladas em cada um de nós. O que nós precisamos é descobrir como fazer com que elas floresçam, com que elas apareçam. Então, essa lição, Problemas do Amor, acaba sendo, na realidade, um grande convite de Emmanuel e de Paulo, né, quando envia a carta a Filipenses, para que a gente busque a instrução, busque a educação, né? A instrução para que a gente conheça. É importante conhecer. Então, muitas pessoas perguntam, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Né? E essas respostas, nós temos todas elas no Livro dos Espíritos. Muito bem claras, possíveis de entendimento. Uma grande orientação para clarear, para orientar, para instruir aqueles que estão buscando esta situação. Emmanuel também lembra que cultura intelectual e aprimoramento moral são imprescindíveis, né? Imperativos para a vida, para possibilitar, né, que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. Porque lembremos que uma das falas de Jesus foi que estará aguardando a cada um de nós sentado à direita de Deus. Ou seja, ele nos deu a direção, ele nos trouxe o ensinamento, mostrando o caminho, não é? Falta agora é que a gente pegue a estrada certa, que a gente pegue o caminho correto para que possamos chegar até Deus, até o Mestre, né? E assim continuarmos produzindo as nossas tarefas, as nossas vidas, não é? A gente precisa impor vontade. Muitas vezes nós encontramos as adversidades ao longo da nossa caminhada, aquelas que nos são impostas no dia a dia e que acabam dificultando o nosso trajeto, acabam dificultando a nossa caminhada. Mas nós precisamos colocar a vontade.
Nós precisamos colocar as orações no nosso dia a dia, de maneira que a gente possa ir através das orações, através do Evangelho no lar, abrindo os caminhos para que possamos não só viver no mundo da matéria, que é importante, estamos aqui para experienciar, para vivenciar, e muitos dos nossos aprendizados vão ser transferidos a nós pelas situações do dia a dia, pelas situações que estão ali fora, nos nossos relacionamentos com os amigos, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos do trabalho, não é? As dificuldades que vamos enfrentar ao longo desta jornada. Então, que a gente possa aproveitar esta lição do Fonte Viva, que fala sobre problemas do amor, né? E a gente eliminar esta palavra, problemas, né? E ficarmos no caminho apenas do amor. Mas para isso busquemos instruir e educarmos o nosso ser, para que possamos produzir bons frutos ao longo da nossa caminhada. Bom, eu acho que era isso que eu podia trazer sobre esta lição, esta reflexão curta, né? Mas de uma profundidade muito grande. Convido a todos vocês que leiam a lição 91, Problemas do Amor, no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ali nós encontraremos a lição como um todo, né? Desejo a todos que continuem sua jornada, que trilhem no caminho do amor, que sejam felizes e que em algum momento nos encontremos na estrada da vida espiritual, melhores do que estamos hoje. Que Jesus abençoe a todos, fiquem em paz, que assim seja.